Olá pessoal, bem-vindos ao curso básico ao avançado SketchUp. Meu nome é Vitor Santos e serei o instrutor durante o curso. No curso iremos aprender a modelagem de formas básicas até cenas internas e externas. O curso é voltado tanto para quem não sabe nada de SketchUp, quanto para quem já sabe um pouquinho mais avançado. Então vamos lá. Bom, aqui nessa tela iniciar, a partir da versão 2019, a gente tem nos arquivos Files, Create New Model, criação de uma nova cena, a partir de um More Template, de um template, tá? Bom, template aqui no SketchUp é o estilo de visualização, tá? Que ele me dá de Simple, Architectural, né? Que é esse fundo diferente desse simples, certo? Então, eu tenho o estilo de visualização nesse template junto com a unidade de medida que ele me fala aqui embaixo, certo? Então, esse Matters com o coraçãozinho, quer dizer que ele está favoritado, tá? Na bolinha, ó, você consegue ativar ó, ele como favorito. Então, meu favorito aqui é esse simples em metros, certo? Abaixo da tela iniciar, ele tem o ícone Open File ativo, que ele já abre ó, o browser para você procurar o arquivo, né, que você tem salvo no seu HD. Beleza, mais um pouco abaixo ele tem uma barra de rolagem, a gente tem os últimos arquivos que a gente salvou, recente files, né, que é o último que você salvou aí no seu HD. Então beleza, para começar a gente precisa clicar em uma cena, né? Então vou clicar aqui nesse novo template, simples em metros, para ativar a interface do SketchUp. E abriu aí todo o programa, agora a gente tem a interface toda ativa do Sketch. Então para começar aqui, a gente vai falar da interface, que dentre os programas que a gente ministra aí, o SketchUp é o mais fácil, tá? A aprendizagem dele. Então, bem tranquila essa interface, né? O pessoal não assusta muito, como os outros programas. Então, vamos lá. Aqui em cima, na interface, a gente chama isso daqui, ó, menu File, menu Edit, menu View, menu Camera, menu Draw, menu Tools, Window, Extension, Help. Então, aqui eu tenho os menus. Abaixo dos menus, a gente tem abas de ferramentas, tá? Que a gente pode vir com o cursor em cima, tipo nos pontinhos na esquerda da aba, clicar, segurar o clique nesse caso, e ele consegue mover essa aba. E você consegue colocar onde você quer na interface aí do SketchUp, certo? Na minha esquerda também eu tenho uma aba de ferramenta, tá? Aqui na interface, que é a Alert to Set, que ela também fica fixa, só que na esquerda aqui do Sketch. Posso mover ela? Sim, nos pontinhos dela aqui também a gente consegue mover, tá? Abaixo a gente tem a área de trabalho, ou display, câmera, né? Cena. Então nessa área grandona aqui, área de trabalho, a minha cena. Do meu lado direito eu tenho essa Default Tray, que é a bandeja padrão. Às vezes eu chamo ela de aba dos elementos. Tá? E aqui eu tenho um monte ó, de elemento aqui dentro, como materiais, componentes, estilos de visualização, né? Shadows, que são as sombras, scenes, tá? Instrução, entidade, entity info, e assim vai. Eu tenho um localzinho aqui também muito importante na interface, logo abaixo, tá, na esquerda, que é a aba do status, que eu chamo ela. Como assim? Quando a gente habilita tipo, a linha ou qualquer outra ferramenta aqui no SketchUp, ele me auxilia no próximo passo. Por exemplo, peguei a linha e ele está me falando aqui, quase que traduzindo para a gente, Select Start Point. Então ele está me pedindo para selecionar um ponto inicial. Se eu clico na cena, agora ele me pede, ó, Select End Point, né? Ou digite o valor. Então, quando eu clico
no próximo ponto, ele me fala, né, a mesma informação que ele me falou aí, para escolher mais um ponto, e assim a gente vai criando um objeto. Veja que também aqui nessa aba, acima do status, eu tenho a measurement. Tá? Às vezes, quando ela não está ativa, ela está na direita da interface do Sketch. Como assim? Se eu venho aqui e fecho ela, olha lá, a minha aba measurement, ela fica fixa lá no final do status. Tá? Que é essa aba measurement? São as medidas. Tá? Às vezes você vai digitar um valor de uma linha, né? Onde que ele sai? Na aba measurement. Então, se eu coloco uma linha aqui de 10, digito 10 e Enter, ela saiu esse valor na aba measurement. É uma aba muito importante, certo? Então, da interface do SketchUp é isso. Aqui em cima eu tenho os menus, as abas de ferramentas, o display, a aba do bandeja padrão, que eu chamo ela dos elementos, a aba do status e measurements. Beleza? Então, prosseguindo, agora a gente vai fazer algumas configurações no programa. Por exemplo, das abas de ferramentas. Você pode ver que, às vezes, no meu, pode ter mais aba de ferramenta do que o normal. Aí no seu. Né? Então, onde eu coloco essas abas de ferramentas? As abas de ferramentas, pessoal, a gente habilita ou desabilita aqui em menu View, Toolbars. Então, cliquei em menu View Toolbars, ele vai abrir essa aba das ferramentas, das toolbars. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma lista que você pode rolar, né? E o que está na lista, você clica no quadradinho no começo do nome, né? Se tiver com o Vzinho, é que ela está habilitada. Aí no seu caso aí, pode deixar tudo habilitado, tá? Às vezes pode ser que eu falo de alguma e não esteja aí no seu computador. Eu sei que repetem várias ferramentas, depois você pode vir aqui e desabilitar, beleza? Então, olha lá, a minha aqui do Measurement, vou deixar ela habilitada, né? Tudo aqui é habilitado. Pode ser também que tenha ferramenta aqui no meu que não tenha no seu, né? O que não tem aí no seu são plugins que eu instalei por fora aqui no meu. Depois vai ter uma aula que eu vou passar como que a gente faz para baixar os plugins, tá? E instalar. Eu vou fechar aqui essa aba. Aba Measurement, eu gosto dela, fixa aqui. Quando você vai, clica, segura e arrasta no nome dela, e vai levando, né? Ela chega uma hora na extremidade aqui da interface que ela fica fixa, tá? Então fixei ela aqui, beleza. Agora eu vou falar um pouco aqui do meu display, certo? SketchUp, pessoal, como todo programa de desenho, ele é feito em cima do plano cartesiano. Com SketchUp não é diferente, tá? Então aqui no SketchUp, veja que ele tem linhas de eixos, tá? Que a linha vermelha, nesse caso aqui no Sketch, é o eixo X. A linha verde, no SketchUp, é o eixo Y. E a linha azul é o eixo Z. Terceira dimensão é o volume, certo? Veja que também as linhas aqui do eixo, quando eu falo do eixo X, é a linha vermelha, né? À direita do eixo, ele é positivo, a linha está contínua. À esquerda, ele está com pontinhos tracejados, né? Projeção. Então aqui é negativo. Mesma coisa com Y. O Y para cá, na linha contínua, ele é Y positivo. Ao contrário, na projeção do verde, ele é negativo. O Z, a mesma coisa. Beleza? No encontro dos eixos, a gente tem a coordenada 0. Tá? A dica para quem está começando ou quem já trabalha com SketchUp durante um tempo, isso vale para qualquer outro programa também. Quando a gente vai modelar alguma coisa,
né? Ou criar um bloco, showroom, um arquivo showroom de bloco, ou criar qualquer coisa aqui no Sketch, normalmente a gente cria próximo do marco zero. Por quê? Porque, cara, não sei se vocês já perceberam, às vezes quando você vai jogar um arquivo de um para o outro, né, ou de programa para outro programa, ele na importação fica longe, né, na hora que você vai deixar na cena. Então, por que que isso acontece? Porque o bloco foi salvo longe do marco zero, tá? Então, sempre bom deixar o que você desenha próximo desse marco zero. Então, prosseguindo, agora eu vou falar dos comandos básicos aqui do SketchUp, tá? Primeiro comando, principal comando, tá? É o espaço, a tecla espaço. A ferramenta, ó, eu tenho o cursor, tá? O espaço é o cursor seleção. É esse mousezinho pretinho quando ele está no display. Ele repete em algumas outras abas também, tá? Espaço, ele sempre vai pegar, a tecla espaço sempre vai pegar esse cursor seleção. O que que ele faz? Seleciona o objeto, tá? Além de selecionar o objeto, ele sai o espaço de outra ferramenta. Por exemplo, peguei o lápis, né? Como que eu saio da ferramenta lápis? Cara, é o espaço. ESC não sai da ferramenta, tá? Espaço sempre sai da ferramenta aqui no SketchUp. Então, esse é o comando básico do básico aqui do SketchUp. Prosseguindo nos comandos básicos, com o cursor seleção, só que agora falando do mouse. Tá? Com o cursor seleção, a gente tem também alguns comandos no mouse. Primeiro comando do mouse que eu vou falar, o scroll, que é a bolinha do mouse. Tá? Quando a gente aperta, ele ativa o orbit, tá? Que é essa setinha vermelhinha e a verde. O que que ele faz? Ele rotaciona a câmera, beleza? Sei que no começo, para quem está aprendendo agora o Sketch, rotacionar é uma coisa difícil, mas vai ter dicas aí que eu vou, valiosas, que eu vou passar mais no decorrer do curso, tá? Então, o scroll aí, quando a gente aperta e segura, ele aparece o orbit. Continuando com os comandos do mouse, só que agora a gente vai adicionar uma tecla que é o Shift, tá? Junto com o Scroll. Quando a gente aperta o Scroll, segura o Scroll, aperta o Shift no teclado, segura o Shift, ele aparece a mãozinha, né? Que é a movimentação da esquerda para a direita, para cima para baixo da minha câmera, beleza? Continuando com o mouse, agora eu vou falar do botão esquerdo, quando a gente clica em um objeto com o cursor seleção, com o botão esquerdo em cima do objeto, ele seleciona um objeto, certo? Botão direito no mouse, ele me dá atalhos, tá? Então, às vezes eu vou falar, ó, seleciona o objeto, clica com a esquerda. Botão direito, no objeto, ele me dá atalhos. Sempre quando você vai fazer um atalho em um objeto, você tem que apertar a dica, o botão direito, em cima do próprio objeto. Se você clica no vazio, olha lá, ele não aparece nada. Tá? Então, o botão direito, quando eu falar, né, seleciona o objeto, botão direito, tem que ser o botão direito em cima do objeto. Outro detalhe, o zoom mais e o zoom menos aqui no mouse. Tá? O que acontece? Quando você rola ele para cima, zoom mais. Quando você rola o scroll para baixo, zoom menos. Tem uma dica muito importante do zoom. Qual é ela? Aonde você está com o cursor. Às vezes eu quero dar o zoom lá no óculos do cara, na cabeça do cara. E eu estou com o meu cursor no pé do cara. Então, se eu dou o zoom no pé do cara, olha lá, ele vai focar no pé do cara. Então, onde você quer dar o zoom, você tem que deixar o seu cursor em cima, tá? Tanto para zoom mais quanto para zoom menos. Beleza? Bom, agora eu vou falar de seleção de objeto. Viu aí que quando eu clico com o cursor seleção com o botão esquerdo em um objeto, nesse caso, o objeto,
essa pessoa que eu tenho aqui na cena. Ela é selecionada, né? Quando o objeto é selecionado, a gente vê que ele fica com essa seleção de azul em cima dele. Beleza. Só que antes de falar de seleção, eu preciso falar da linha, tá? A gente precisa de um objeto a mais para selecionar, tá? Linha aqui no SketchUp, criar uma linha, o comando é o L, tá? Que ele tem aqui na aba da Drawing, que na próxima aula eu vou falar mais da aba Drawing, tá? Que é a aba de criação de objeto. Vou puxar ela aqui para baixo um pouco, olha lá, aba Drawing, né? Que ela repete aqui na Layer Style Set, que é essa aba da esquerda, tá? O lapisinho lá, ó, Line, tá? Então, ou aperta L ou clica lá, ele é ativo. Beleza. Para começar a linha, eu vou precisar clicar em algum local aqui da cena. Vou clicar em um ponto qualquer. Clique e solta. Não segura o clique. Beleza. Segundo ponto, um ponto qualquer de uma distância qualquer. Clique e solta o clique. Beleza. Agora, para finalizar a ferramenta, eu vou apertar espaço. Veja que o cursor seleção também serve para finalizar outra ferramenta. Então, beleza. Quando eu clico na linha agora, ela é selecionada, ela está de azul, tá? Regra da cor azul. Ficou azul, isso quer dizer que o objeto está selecionado. Então, selecionei a linha, ela está azul. Beleza, vou clicar agora na pessoa, ela está azul, ela está selecionada. Beleza, agora vou aprofundar em seleção de objeto. Né? Para selecionar mais de um objeto, a gente vai segurar o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl, ele soma essa seleção. Tá? Quando eu seguro o Shift, ele subtrai ou soma. Tá? Então, se eu quero tirar agora esse carinha aqui da seleção, eu vou segurar o Shift e vou selecionar esse carinha. Ele saiu da seleção. Quando eu seguro o Shift também, ele soma. Tá? Então, clico de novo no objeto, no caso carinha, ele está agora selecionado, somado com a linha, tá? Beleza, professor, como que eu faço para sair da seleção de objetos? Não é o espaço, não é o ESC. Cara, você tem que clicar fora, longe, tá? Clicou longe, ele saiu dessa marcação desses objetos, tá? Agora a gente vai falar de outra forma de selecionar um objeto, que é a seleção de área, a seleção de nuvem. Aqui no SketchUp, com o cursor seleção, tá? Quando a gente clica no vago, clica, segura e arrasta, ele faz uma marcação aí de uma área de seleção. Veja que da direita para a esquerda, essa área de seleção, ele fica tracejado. Da esquerda para a direita, essa área de seleção fica contínua. Tem uma diferença da direita para a esquerda, né, ele fica tracejado e tudo que trisca nessa área de seleção é selecionado. Da esquerda para a direita, a seleção é contínua e tudo que fica por completo dentro dessa seleção vai ser selecionado. Então, olha lá, né, se eu pego por completo o carinha, só que na linha, eu só pego um pedacinho da esquerda para a direita, na seleção contínua, ele só vai selecionar o que tiver por completo dentro dessa área, tá? Qual é a melhor forma? Vai depender da situação, tá? Normalmente, da esquerda para a direita, esse tipo de seleção a gente faz, né, na maioria das vezes, quando tem muito objeto na cena. Então, vamos supor que eu tenho 100 objetos lá na minha cena. E desses 100 eu só quero selecionar 3 objetos. Né? Então, vou fazer uma seleção da esquerda para a direita, ajustada naqueles 3 objetos, né, onde, nessa seleção, eu só vou pegar esses 3. Não quero nada do resto. Então, seria uma situação desse tipo de seleção. Então, beleza, só para encerrar agora, seleção e essa primeira aula, tá? Ctrl A, um comando aí, que ele seleciona todos os objetos aqui no SketchUp. Então, às vezes, você não quer ficar selecionando um por um e nem fazendo a seleção total, porque eu quero selecionar tudo. Então, se eu quero selecionar tudo,
Eu vou fazer mais uma linha aqui, daqui até aqui, mais uma linha aqui. Olha lá, Ctrl A, ele seleciona sempre todos os objetos aqui no SketchUp. Então é isso aí, primeira aula, bons estudos e até a próxima.